unidade de Cristo. É tão simples. Tudo de Deus é muito simples. A unidade de Cristo. Onde podemos ver na vida a unidade de Cristo. É tão simples. A Escritura diz, Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ponto final. Aí está a unidade de Cristo. As minhas ovelhas ouvem o quê? A minha voz. Se você ouve a voz de Cristo, você está na unidade de Cristo. Você está no rebanho de Cristo. Mas se você ouve a voz de Cristo, se você ouve a minha voz, pois as minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então o problema da unidade do cristão está nessa tese. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Agora a voz de Deus vem como? Como hoje é nos trazida a voz de Cristo. Nós sabemos. Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos traz a voz de Jesus Cristo. Jesus mesmo disse, se o Pai não trouxer vocês a mim, de forma alguma, vocês virão a mim. Você pode ir de bicicleta, a pé, de carro, de avião, de navio. Por essas formas, você não vai a Cristo. Nem pela voz de outro homem, nem pela voz das instituições religiosas. Captou a ideia? Se o Pai não trouxer vocês a mim, de forma alguma vocês virão a mim. Está dizendo que não existe outra forma de irmos até Deus, a não ser pela voz do Pai. E nós sabemos quem é o Pai de Jesus Cristo aqui na terra. O Pai de Jesus Cristo aqui na terra é o Espírito Santo. Pois foi o Espírito Santo quem cobriu Maria. E 9 meses depois, Maria lançou Jesus Cristo no mundo. Então, na forma carnal, Jesus tem um Pai aqui na terra. E este Pai é o Espírito Santo. E Jesus, então, é claro, se o Pai não trouxer você a mim, de forma alguma, não há outra maneira, vocês não virão a mim. Vocês poderão ir a outros lugares, a outros departamentos, a outras instituições, mas a Cristo você não vai. Portanto, você não vai pertencer ao rebanho de Cristo, porque você está ouvindo outras formas, você está ouvindo outras vozes, as vozes do mundo,
as vozes das instituições religiosas, a voz do religioso. Então você vai se tornar num sujeito do mundo ou num sujeito religioso, dependendo da sua opção, o tipo de voz que você ouvir. São as palavras de Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai dizer que nós vamos pela fé. A fé é o caminho que nos leva ou nos conduz a Deus. E a fé é justamente essa voz do Espírito Santo. Essa voz do Pai que ouvimos quando lemos as Escrituras Sagradas ou quando ouvimos uma pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aí vem a fé. Essa é a maneira pela qual nos sintonizamos com Deus. Esta é a maneira pela qual ouvimos a voz de Jesus Cristo neste mundo. Deu para ver a diferença? Por isso que o justo é salvo pela fé. E ele ouve a voz de Jesus Cristo, que vem exatamente por se ouvir a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, as boas novas. É nesta relação que entramos dentro do ambiente do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que nos limpa à medida que vamos ouvindo as suas palavras. Por isso que Jesus disse a Pedro, Pedro falou: Senhor, lava-me todo. Aí Jesus disse a Pedro: pela palavra já estás limpo. Esta palavra das boas novas, que vem por se ouvir as Escrituras Sagradas, limpa o homem. É a água viva. E ficaremos alvo quanto a neve. Há uma música que diz: mais alvo que a neve. A água que nos limpa desta forma no mundo espiritual é a palavra de Deus. As boas novas, as boas notícias, o Evangelho de Jesus Cristo. E isso vai nos trazer a uma unidade em Cristo. E assim pertencemos a um só rebanho que ouve uma só voz, a voz do Espírito Santo, que traz para nós a voz de Jesus Cristo em cada geração, em cada momento, em cada época. E é assim que nós forjamos o rebanho de Jesus Cristo em nossa geração, levando ao mundo as boas novas. Jesus tinha urgência neste plano, este plano de levar as boas novas. Jesus tinha uma grande urgência. Ele não queria parar numa cidade. Ele via que o campo estava maduro e que essa mensagem deveria estar em todas as cidades. E essa figura estava tão dentro de Jesus Cristo que ele passou para os discípulos no Ide. É urgente pregar este evangelho a toda a nação, tribo, língua, povos, raças. E ele capacitou-os para esta missão.
Vocês têm autoridade sobre toda a força do mal. Agora, os discípulos morreram e deram recado na geração deles. Na geração deles, deram recado. Hoje, na nossa geração, quem tem que dar o recado é você e sou eu. Nós somos os discípulos de Cristo. Nós somos a presença de Jesus Cristo neste mundo, em nossa geração. Por isso que ele falou, você agora é a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Porque carregamos dentro de nós as boas novas. Para ser o sal da terra. Vós sois o sal da terra. E isto vai ser feito na medida em que propagamos essa palavra. E o Senhor diz que Ele confirma a palavra dos seus servos. O Senhor vai confirmar esta palavra dEle, que recebemos dEle, quando a pronunciarmos em nossa geração, em nossa época, em nosso momento. Construindo na nossa geração, no nosso presente século, o rebanho de Jesus Cristo. Aqueles que sabem ouvir a voz do Mestre. É uma boa nova, né? Aí está o verdadeiro rebanho de Jesus Cristo. É aquele que sabe ouvir a voz do Espírito Santo. É uma boa nova, né? Senhor, obrigado por esse recado, onde nós encontramos o verdadeiro rebanho de Jesus Cristo. Não é o rebanho ideológico, da divisão das igrejas, causada pelas divisões dos pensamentos dos teólogos, que dividiram o povo de Deus, encaixotaram o povo de Deus em quatro paredes, e assim os conduzem, cada um buscando a sua finalidade. Mas o verdadeiro rebanho de Deus é conduzido pela voz do Espírito Santo, porque a fé vem por ouvir, e o justo vive da fé. Esse sabe ouvir a voz de Jesus Cristo. Obrigado por esse entendimento. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós quebramos toda a força da morte, toda a força da doença, da enfermidade, estes espíritos de morte e enfermidade. Saem dos nossos corpos, no nome de Jesus Cristo. Da cabeça à planta dos pés, sai nosso aparelho urinário, nosso aparelho digestivo, circulatório, respiratório, bucal, visual, sai nossos ouvidos, nossas mãos, nossos pés, nossas pernas, nossos braços. Todo tipo de inflamação, infecção, sai nossos corpos da cabeça à planta dos pés. Sai também nosso sistema nervoso, espírito de ira, rancor, raiva, mágoa, tristeza, angústia, dor, depressão, sai nossas vidas, no poderoso nome de Jesus Cristo. Sai também todo espírito de pobreza, miséria e desgraça de nossas vidas e de nossos países, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Conhecereis a verdade revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.